O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus 18, 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sentiu um pouquinho? O Senhor hoje coloca três coisas muito importantes. São três realidades, três coisas diferentes, diversas, muito importantes, para que a gente possa refletir, tá? E seguir, né, aquilo que ele está dizendo. Naquele tempo, é hoje, é agora, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece dentro do coração que acredita. E se não acreditar, não acontece nada. O acreditar significa que eu tenho que colocar em prática. O que o Senhor está dizendo aqui, eu tenho que colocar em prática todo dia, o dia todo. Naquele tempo, então, hoje, né, disse Jesus ao seu discípulo. Mais uma vez aqui, ele está falando com o discípulo, não com os fariseus, saduceu, multidão, nada disso. Com os discípulos, de maneira genérica, todos, pode ser, os 70, né, ou 12, né? Os 12 eram chamados também discípulos. Então, o que é que ele diz, o que é que ele ensina aos discípulos, quem? Nosso Senhor. Se o teu irmão, uma coisa muito atual, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular, a sós contigo. Então, aconteceu alguma coisa na igreja católica, na paróquia, aconteceu alguma coisa na comunidade, alguém pecou contra o outro, caluniou, falou, fez o mal. Quem foi agredido, caluniado, vai até aquele e corrige, né? Para corrigi-lo, diz o Senhor. Diga, ó, irmão, você fez uma coisa errada. Então, a gente tem que corrigir? Tem. Mas aqui não mandou brigar, não, mandou corrigir. Vá até o irmão e diga, irmão, você fez uma coisa errada. Tá? Então, você sozinho com o irmão que lhe caluniou, que fez alguma coisa, que falou de você, não sei, vá até ele e o corrija. Tá? Então, a correção fraterna. Existe correção fraterna na igreja católica? Está aqui no Evangelho, correção fraterna. Quando alguém pecar contra nós, eu tenho o direito? Não, eu tenho o dever de corrigi-lo. Vou até ele e digo, irmão, você errou. Mas não vá de maneira agressiva. O senhor não mandou brigar, não, nem matar o outro. Não chegue esganando o outro, não, né? Chegue com o outro e diga, irmão, isso que você fez foi errado. Você não devia ter feito isso. Então, eu tenho o dever de corrigir o irmão. É um dever nas comunidades, na paróquia, na igreja católica.
Ele está se dirigindo aqui ao discípulo dele. É um dever que a gente tem, né? Tem gente que não gosta de corrigir. Se tem que corrigir alguém, corrija. O Senhor mandou. Tá? Então, se acontecer, vá até o seu irmão, sozinho com ele, e o corrija. Tá? Se ele não aceitar a correção, aí você chama outros 2 ou 3 irmãos da comunidade, da paróquia, da igreja, e corrige na frente dos 2 ou 3. Né? Se ele não te ouvir, é o que ele está dizendo. Toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, 1 ou 2 que ele coloca, para que toda a questão seja decidida segundo a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Primeiro é sozinho, você e ele. Ele não quer lhe escutar. Pegue mais 1 ou 2 como testemunha e conte o que aconteceu. Olha, eu fui caluniado, eu fui tal, né? Fez isso, foi errado, e agora já tem testemunha do que aconteceu. Ficou um pouco mais grave. Isso se o irmão que pecou não se emendar, não se arrepender, não reconhecer o erro. Tá? Se ele não te ouvir, então toma contigo mais 1 ou 2 pessoas para que toda a questão seja decidida segundo a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então, até 3. Tá? Então, primeiro a sós, depois 2 ou 3, se ele não quiser escutar. Se ainda assim não quiser escutar, diz à igreja, ao representante da igreja, ao chefe da igreja, ao pároco, ao bispo, ao papa, ao fundador. Vai lá e conta. Tá? Então, o irmão que caiu, ele tem, então, 3 chances de se emendar, de reconhecer. Você vai até ele, né? Ele não aceita. Você chama 2 ou 3 testemunhas, ele não aceita. Você diz ao representante da igreja, pároco, fundador, bispo, papa, ele não aceita, aí, olha o que o senhor está dizendo. Ele está fora da igreja. Se é tratado como pagão, um pecador público, aí pode tirar da igreja. Essa é a correção fraterna que o senhor está ensinando. A gente tem que colocar em curso na igreja católica, nas comunidades. Porque senão fica o joio junto com o trigo, só que esse joio é pior do que aquele lá da parábola, e vai matar a comunidade. Vai matar a paróquia. Então, tira. Sai da igreja. Se alguém não quer se emendar, foi um chamado a sorte, não quis. Testemunha, não quis. Representante da igreja, não quis. Sai da igreja. Não pertence mais à igreja católica. Coisa muito grave. Aconteceu e acontece ainda hoje? Muitos que não querem reconhecer, no final, nem a autoridade do Papa, nem do bispo, nem do padre, pode sair da igreja. Irmão, isso aqui está no Evangelho. Não é invenção do padre, não, o senhor colocou aqui. Então, essa é uma primeira realidade que ele está ensinando hoje. Tem outra? Tem. Então, essa aí o que é? Correção fraterna. A segunda, em verdade vos digo, então é uma revelação que ele escutou do Pai. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que é isso? Confissão e excomunhão. A igreja tem o poder de perdoar o pecado? Tem. De desligar o pecado? Tem. Confissão. Ele entregou à igreja católica a autoridade de confessar e perdoar os pecados. Ligar e desligar. Perdoar ou não perdoar os pecados. Inclusive, excomungar. Excomunhão seria o ápice, né, do não perdão. Né? Então, o poder de perdoar e de não perdoar, quem tem? A igreja católica. Foi dado a quem? Aos discípulos. Tem igreja aí que diz que a igreja católica não tem autoridade de perdoar. Não consegue entender não o que está escrito. A igreja tem sim o
poder de ligar e desligar, perdoar ou não perdoar. E ao longo da história da igreja, muitos foram excomungados. Fora, o que é a excomunhão? Fora da comunhão com a igreja. Não participam mais da comunhão com a igreja católica. E nem pode comungar. É muito duro. É duro, mas foi Nosso Senhor quem disse, irmão. Eu não estou inventando. Eu não vou aqui não dizer o que ele diz. Né? São dois riscos para aqueles que leem a Sagrada Escritura. Quem lê tem dois riscos. Por isso que leia com atenção e em oração. Qual é o risco? Dizer o que Nosso Senhor não diz. Isso é um risco. Tem gente que lê a palavra, não entende e diz o que Nosso Senhor não está dizendo. Diz o que Deus não está dizendo. Segundo risco, não dizer o que Deus está dizendo. Eu tenho por obrigação dizer o que o Senhor está dizendo, tá? E não dizer o que ele não diz. Eu não posso inventar. Eu não posso dizer coisa que ele não disse. Mas eu tenho que dizer o que ele disse. Quem lê a palavra do Nosso Senhor tem que agir assim. Então, ele aqui está colocando que a Igreja Católica tem autoridade de perdoar e de não perdoar, de ligar e de desligar. Ele conferiu essa autoridade aqui a Pedro, o chefe da igreja, aqui aos discípulos. A Pedro, porque tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E lá ele diz, tudo que tu ligares será ligado, tudo que tu desligares será desligado. Aqui não é só Pedro, não. Aqui é toda a Igreja Católica. Na pessoa do Papa, que é o primeiro, dos bispos e dos auxiliares dos bispos, que são os padres, os sacerdotes. Poder e autoridade de ligar e desligar, perdoar e não perdoar. Então, essa é a segunda realidade de hoje. Correção fraterna e poder de perdoar ou não perdoar. A terceira coisa que o Senhor coloca é, se dois de vós, de novo ele diz, né? Em verdade vos digo, né? Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, oração. Isto vos será concedido por meu Pai que está no céu. Então, quando a gente quer pedir algo, aqui é o ministério de intercessão e oração. Tá? Quando dois de vós, só dois, coloca só dois. Né? No início, só dois. Quer pedir algo? Se reúna com o outro e peça, ore ao Senhor. Mas ore com fé. A oração tem que ser oração com fé, fundada na fé. Se dois de vós estiverem de acordo na terra, vamos pedir por fulano de tal, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso será concedido. Claro, se é a vontade de Deus. Não, aqui então que é oração. E oração que? Comunitária. Não é só pessoal. No versículo seguinte ele insiste. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então, quando a gente se reúne para orar, para rezar, quando a gente se reúne para invocar o Senhor e tem um pedido a fazer comunitário na igreja, e a principal oração comunitária da igreja é a Eucaristia, o Senhor escuta. Será concedido por meu Pai que está nos céus, e eu estou no meio deles. Isso nos traz muito conforto. A gente se reunir e pedir por uma intenção. Nos traz muito conforto na Eucaristia, que é a grande oração sacerdotal de Nosso Senhor, é a Eucaristia. Então, quando dois ou mais estiverem reunidos no nome do Nosso Senhor, ele está no meio de nós. Quando ele está numa reunião de oração, né, ele está no meio de nós. Muito mais na Eucaristia, que é a grande oração da Igreja Católica. Tá? Então, essa terceira realidade é a intercessão. Não interceder só. Melhor interceder, posso interceder só. As pessoas me pedem oração toda hora, eu estou colocando.
Mas a grande oração de intercessão é a missa, é a Eucaristia. Porque aqui somos muitos. Aqui ele coloca só 2 ou 3. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, nós aqui somos quanto? Em média de 100 pessoas que visualizam. Né? Então somos 100 pedindo uns pelos outros. Isso tem muita força, irmão. A força da Eucaristia. O poder da Eucaristia. Tá? Então vamos dar valor à Eucaristia, mas pedir com fé. Então, 3 realidades que o Senhor coloca hoje. Correção fraterna. Ligar e desligar, perdoar ou não. E a oração comunitária. A grande oração comunitária é a Eucaristia. Que o Senhor, então, coloque no nosso coração todo o desejo de seguir aquilo que Ele nos ensinou hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.